Fala galera, Bruno Oliveira aqui na área. E Sansão Seara. E hoje a gente vai falar sobre manipulação. Sansão, eu acho que a internet jaz os manipuladores, né? A gente vê manipulação em tudo que é canto. O que é que tu acha? Com certeza. Mas eu acho que não é um mal da internet. Já é uma coisa das pessoas mesmo que só continuaram fazendo na internet, né? O que já faziam fora dela e que fazem fora dela também. Eu acho que a internet dá mais alcance para as pessoas, né? O manipulador na internet é ouvido por mais pessoas ao mesmo tempo e com mais facilidade. E com menos trabalho também. Muitas vezes ele não precisa sair de casa, ele pode gravar um vídeo uma vez só que ele vai continuar sendo visto, ele não precisa necessariamente estar ali olhando para a pessoa cara a cara. Gera aí facilidades, mas também gera uma dificuldade. Por exemplo, você também não tem aquele feedback que você tem imediato para você saber se o que você está fazendo está dando certo. Você tem que testar mais, né? Porque você está olhando para uma câmera, não está olhando para uma pessoa. A coisa que eles têm em comum é a arte da oratória, né, Sansão? Com certeza. O influenciador aí se comunica muito bem. E quando eu digo se comunicar muito bem, não é necessariamente ter uma oratória perfeita, uma linguagem perfeita, né? Porque a comunicação vai muito além do como você fala. A questão ali é você se conectar. Se oratória perfeita fosse boa, o Ciro era presidente. Essa foi boa. Interessante, Sansão, que eventualmente eu tô conversando com a galera, aí eu digo assim, olha, eu vou dar um curso, uma palestra sobre oratória. Aí a pessoa chega pra mim e diz assim, mas como? Tu que fala, tem um monte de vício de linguagem, tu que fala tá ligado, como é que tu vai dar um curso de oratória? A galera tem na cabeça que para você ser um bom orador, você tem que falar as palavras tudo curtas, tudo perfeitinha, né? Como se fosse um chat GPT escrevendo para você. E na verdade não, é o que você falou, né? Fez todo sentido. É como você se conecta com as pessoas. E muitas vezes você utilizar uma linguagem coloquial, uma linguagem informal, vai se conectar muito mais com determinados públicos do que você falar tudo certinho, tudo bonitinho, né? Então tudo faz parte de como você dança conforme a música, não é isso? Sim, com certeza. Você tem que falar de forma que as pessoas te entendam. Se você conhece muito, sabe muito, mas as pessoas não entendem o que você está falando, é porque você não está se comunicando bem. Eu parto do princípio, quando eu vou fazer um curso, vou dar uma aula, vou fazer qualquer coisa, eu quero que até uma criança entenda o que eu vou falar. Eu sempre prezo por ser entendido por todo mundo. Então eu vou sempre simplificar, eu nunca vou tentar deixar um conceito mais complexo, o que é muito comum na hipnose, a galera sempre tenta puxar para deixar mais complicado do que realmente é. Então eu vou ser mais direto, eu vou simplificar o máximo possível. E em qualquer coisa que eu ensinar para alguém, ou qualquer coisa que eu tiver que transmitir, eu sempre vou tentar ser o mais simples possível. Essa é a forma que eu me comunico, não é melhor nem pior, nem certo nem errado, é a forma que eu prefiro só. Isso tem muito a ver com a personalidade de cada um também, né? Muitas vezes o cara já tem uma pegada descontraída e ele tenta ser sério, aí acaba ficando ruim, ficando muito mecânico o que ele faz. Por outro lado, você vê uma pessoa que já é muito séria, ela tenta ser um engraçadão, acaba sendo muito superficial, né? Muito estranho isso aí. Tipo, eu fui ator realmente, literalmente, eu fiz teatro por muito tempo, então isso ajuda bastante nessa parte aí de adaptar a minha comunicação, o jeito que eu vou falar. Eu posso eventualmente começar a falar um monte de gíria aqui e eu vou parecer irreconhecível para as pessoas que falam comigo, enfim. Inclusive isso é bem comum, as pessoas que me conhecem diante da hipnose, por exemplo, falarem que eu pareço que sou outra pessoa, porque as pessoas me conheceram em um momento diferente, porque eu tô ali aplicando hipnose e normalmente eu sou mais calado, eu sou mais tranquilo ali quando eu tô com a galera e tal. Mas o que é essa tal de manipulação? Manipulação é basicamente você convencer alguém a fazer alguma coisa, né? Ou a tomar uma ação, ou deixar de fazer alguma coisa. Assim, socialmente o que difere manipulação de qualquer outro tipo de influência é porque, normalmente, de modo geral, as pessoas associam manipulação a você convencer alguém a fazer algo que não seja benéfico para ela e seja benéfico para você. E quando você usa esses mesmos recursos, que são os mesmos para fazer a pessoa tomar uma decisão que, por exemplo, comprar de você, se o seu produto for bom, você não... Enfim, isso é positivo, vai ser bom para você e vai ser bom para ela. Se o seu produto for ruim, você está convencendo ela a comprar algo que só vai te beneficiar. O sedutor e o cafajeste, ele usa as mesmas armas. A diferença é os objetivos, né, que ele vai querer alcançar com isso. Porque todos eles utilizam a arte da persuasão, a arte da
comunicação e da influência. Recentemente, né, eu fiz um vídeo falando sobre técnicas de manipulação, coloquei ali as mais comuns e as mais utilizadas no dia a dia da galera, e eu não condeno o uso de técnicas para você convencer as pessoas. Isso daí para mim tá dentro do jogo. Eu mesmo utilizo diversas vezes estratégias para convencer as pessoas a comprar de mim. Embora as pessoas não me vejam muito oferecendo produtos, mas eu em algum momento eu tô utilizando alguma técnica para fazer alguém comprar de mim. E eu acredito nos produtos que eu vendo ali e tal. Então, pra mim, tá tudo certo. Mas eu vejo muitas pessoas ali comprando coisas que não são entregues, ou às vezes pagando muito mais caro por um conteúdo que poderia ser muito mais barato, mas só porque aquela pessoa, ele pagou muito mais caro. Talvez algo que ele pudesse aprender sozinho no YouTube, ele compra algo ali de 2, 3 mil reais, porque foi o fulano que vendeu pra ele aquele conhecimento ali. Você acha que essas pessoas se sustentam por muito tempo na internet? Quando ela começa a furar com os produtos, ou entrega um produto de uma qualidade inferior que tá pagando? O que é que tu acha? Olha, cara, muitas vezes a pessoa pode se sustentar por muito tempo porque elas vão vender produtos que não levam a cara dela. Então, meio que ninguém é queimado especificamente. Então ela vai continuar anunciando produtos ali, o e-book que faz emagrecer, depois o e-book que cura depressão, o curso que ensina não sei o quê, e nenhum deles vai levar a cara dele. Agora, se você bota a sua cara e você fura e todo mundo sabe que você furou com a galera, aí a sua imagem pelo menos vai acabar. Aí você vai ter que dar um jeito de botar outra pessoa no seu lugar, ou de... A internet meio que possibilita aí as pessoas a perdurarem aí, né, dando golpes e mais golpes. E nessa nossa área, uma vez queimado, né, principalmente quando a gente trabalha com hipnose, a gente trabalha mostrando a nossa cara, se você se queimou uma vez, cara, dificilmente você vai conseguir conquistar a autoridade de novo, né? Cara, inclusive é uma coisa que a gente, hoje em dia não tanto quanto antigamente, né, mas hoje em dia eu ouvia muito de que eu tô combinando com as pessoas. Vamos lá, vazou ali a informação que eu combinei hipnose pra gravar. Pra onde que vai meu nome depois disso aí? Depois que isso aí for confirmado? Então eu vou fazer o quê? Eu vou confiar todo o meu nome a uma pessoa aleatória que gravou um vídeo comigo por R$5 e frequentemente teria, sei lá, centenas de pessoas com segredos meus aí pra vazar a qualquer momento se eu estivesse combinando hipnose com alguém. Então, eu prefiro que não funcione, todo mundo veja não funcionando, do que eu combinar pra ficar bonitão na foto. Inclusive, isso é uma técnica de influência. Eu comecei a fazer isso lá, ali no início da pandemia. Eu pensei, se eu mostrar aqui nas lives não funcionando, isso vai me dar credibilidade, porque uma coisa combinada sempre dá certo. Se não funcionou, as pessoas vão passar a acreditar mais, e isso teve esse exato efeito. Quando não funcionava e as pessoas viam não funcionando ali, uma entre 5, uma entre 10, as pessoas davam mais credibilidade. Eu já percebi, e eu acho que você também já deve ter visto isso, que tem aquela galera que, quando você dá sugestão e não funciona, aí você faz, ih, não funcionou, né? Como se assim, tipo, a falha foi sua. Já passou por isso? Já, mas nunca tive muito problema com isso, não. E eu nunca fui muito daquela linha de raciocínio que acho que é majoritária, que quando a sugestão falha é porque a hipnose acabou. Você vai indo, quando falhou aqui, acabou aqui. Então eu sempre continuei fazendo outras sugestões, eu voltava para uma sugestão anterior e eu simplesmente ignorava. Inclusive tem vídeo meu acontecendo isso, vários vídeos. Eu tô ali, eu peguei seu nome, aí lembrou do nome, eu voltei, peguei sua voz e simplesmente continuo o vídeo e vai-se embora. Então meio que acaba, mesmo que a pessoa pense que não funcionou, ela não vai ter muito tempo para ficar questionando isso. E dentro do tema de manipulação, eu uso muitas estratégias para convencer a pessoa a participar, para fazer a pessoa aceitar a sugestão. E, cara, eu diria que, assim... Tá, eu vou chutar uma porcentagem aqui, mas eu diria que 90% é essas estratégias de comunicação e 10% é técnica de hipnose propriamente dita ali que você aprende. Sinceramente, pra mim, elas já ficam num passado, assim, eu uso meio que é uma lembrança distante, vou fazer uma coisa ali que eu aprendi lá ali no curso de hipnose. Eu sempre tô praticando ali, assim, me forço a praticar as coisas mais clássicas, mas eu acabo fugindo muitas vezes. Quais são as técnicas que você utiliza para se conectar, gerar engajamento com a galera, para você fazer toda essa parte da tua persuasão?
Assim, em questão dessa parte acaba sendo muito mais online do que presencial, do que pessoalmente que eu trabalho ali. Mas eu uso, cara, quase todas as técnicas que eu conheço possíveis, tá? Quando eu vou escrever ali uma copy. Copy, quem não sabe, é um texto persuasivo, né? Uma carta de vendas, um roteiro para um vídeo de vendas ou qualquer coisa nesse sentido. Ou até para você falar ao vivo, a gente chama de copy, que vem de copywriting. Eu uso prova social, né, ali depoimento de pessoas, ou print de avaliação, print ali de conversas, às vezes um áudio que alguém me mandou, eu uso tudo isso, e isso também faz parte da copy. Às vezes eu utilizo elementos visuais, por exemplo, no documentário que a gente fez sobre a pornografia, aquele momento que eu falo que eu não gosto de vícios e eu como uma pizza logo em seguida. Eu não falei nada sobre aquilo ali, mas a pizza comunica alguma coisa. Eu uso muito elementos de storytelling, né, que é um gatilho mental bem forte, que ajuda a conectar com as pessoas. Às vezes eu parto ali para aquela parte mais da ganância, dos pecados mesmo, para você tentar estimular a pessoa a tomar uma ação ali imediata. Eu uso escassez, eu uso urgência. Enfim, eu uso todo tipo de gatilho mental e de estratégia possível. Por exemplo, recentemente eu publiquei um vídeo no meu Instagram, eu lembro que você comentou que ficou preso no vídeo, que eu contei a forma que eu conheci a hipnose. Aquilo ali, eu levei umas horas escrevendo aquele roteiro ali. E aquele roteiro não era nem um vídeo, foi para um e-mail que eu ia mandar para uma galera divulgando o curso de hipnose. Não foi curso de hipnose, foi um curso de storytelling. Só que aí no vídeo eu adaptei para hipnose. Eu começo o e-mail, o assunto do e-mail era exatamente como eu começo ali. Veja como o Tinder mudou a minha vida. E ali eu vou criando toda uma narrativa de que eu tava ali e tal, passando o Tinder lá em 2016. No e-mail eu fiz algumas adaptações pro vídeo, né? Coloquei alguns elementos visuais, mas ali eu falo, aí eu já puxo ali pra curiosidade, dizendo, eu falo calculadamente em alguns momentos, e você vai ficar muito surpreso quando eu te disser quem é a menina. Logo de cara, eu já falo isso. Aí eu vou seguindo a história e reforço. E segura a pessoa até o final do vídeo. Exato. Aí eu falo, quando você souber quem é a menina, você vai... Mas a menina, ela é um elemento que não tem tanta importância na narrativa que tá ali. Ela foi um motivo pra eu ter ido até aquele lugar. E aquela história foi totalmente real. Foi exatamente o que aconteceu. Mas aí eu puxo um pouquinho, eu boto no e-mail lá, eu coloco aquele emojizinho daquele demônio, que é o safadinho dos emojis lá. Sei. Eu vou o risozinho sarcástico. Isso, eu vou usando ali esses recursos e tal, aí eu faço um diálogozinho, o que tá escrito ali, hipnose grátis e tal. Aí eu volto e falo, mas calma, eu vou te explicar quem é a menina ainda. Aí quando eu chego no final, que eu falo, então, eu nem lembro daquela menina. E esse é um ponto interessante, que provavelmente você não notou isso, você não imaginou uma dificuldade nisso. Eu falo isso, eu não lembro do nome dela e provavelmente ela não lembra do meu. Eu levei muito tempo pra chegar nesse provavelmente ela não lembra do meu. Porque quando eu digo eu não lembro do nome dela, passa a mensagem que eu tô me achando. Ele tá tirando onda, ele tá querendo pagar de pegador. Aí eu falei, cara, como que eu vou passar isso? Até que eu consegui, falei, tá, e se eu botar que ela também não lembra do nome? Aí eu botei isso. Provavelmente ela não lembra do meu e eliminou completamente esse gargalo que eu tava tendo ali na escrita dessa história. Aí eu consegui concluir a história ali, e no caso do e-mail foi dizendo a importância de saber contar uma boa história, e no caso ali do videozinho foi meio que chamando a galera pra me seguir. Cara, que massa, velho. Eu aprendo muito com teus vídeos, na verdade. Eu fico observando a forma que você fala, a forma que você conduz o vídeo, as capas, o texto, né? E você falou aí rapidamente, mas já usou muitos gatilhos, né? Primeiro foi a aprovação social, né? Que é uma das coisas que eu passei a inserir. A gente vê muito hoje, qualquer tipo de curso, né? A galera pede para os alunos dar um depoimento, né? Que isso acaba fazendo o quê? Esse gatilho mental é muito poderoso, porque ela fora do ambiente de cursos da hipnose, todo dia a gente se depara com isso, né? A gente vê duas lanchonetes, uma tá cheia de gente e a outra tá vazia. Se você não tem muito tempo para pensar, inconscientemente você já escolheu qual é que você vai entrar. Se tem muita gente é porque é a melhor. Como eu não tenho tempo de conferir se o negócio é bom ou ruim, se vai ser positivo ou negativo, outras pessoas já conferiram por mim. Então é mais fácil eu Inclusive comprar... é uma forma inteligente de você decidir.
Natural, até se você for, sei lá, num site como o Mercado Livre, a Shopee, na Play Store, baixar um aplicativo, você vai nas avaliações, você vai ver o que as pessoas estão dizendo. Exatamente. Você vai no Reclame Aqui procurar o que as pessoas estão dizendo. Você Quantas vezes eu deixei de Exatamente. comprar um produto justamente porque eu vi que a avaliação estava negativa? Porque às vezes você tá tentando só uma confirmação ali, porque você já quer comprar, e não tá com a avaliação ruim, aí no outro, o mesmo produto com a avaliação melhor, você compra no outro anúncio. Tipo assim, eu recebo muito oferta no meu WhatsApp, aí quando eu clico, eu vejo pelo menos ser uma pessoa que tá nos grupos que eu faço parte. Eu digo, peraí, como foi que essa pessoa conseguiu meu número? Porque eu não tenho contato dessa pessoa salvo, e ela não faz parte de nenhum dos grupos, é muito provavelmente golpe. Então, veja que sempre é uma promessa preguiçosa e muito tentadora, né? Sim, eu tem acho muitos que... gatilhos mentais envolvidos nessas promessas. Só que o que acontece também, né, é que a gente vê um movimento de sofisticação do mercado, né? As pessoas passam a não cair nas mesmas coisas que elas caíam antes, senão o cara tem que se sofisticar e inovar para conseguir. Exatamente. Eu acho que tem coisa que não cai mais, velho. Não tem como cair mais. A não ser que seja um senhorzinho, né? O senhorzinho cai muito. Sim, tem muita gente que ainda cai. É. Interessante, os caras vendem absolutamente tudo, velho, pela internet. Eu vi um vídeo de um cara, o cara fez uma copy muito bem produzida, ensinando a como aumentar sua testosterona, sem tomar nada, tá ligado? Os caras utilizam gatilho mental, porque aí entra na questão da saúde do cara, entra na questão do desempenho sexual da pessoa. Então ela vai te persuadindo, ela te mostra que você tem um problema, e no final das contas quem tem a solução do problema é ele. Quer saber de uma coisa que eu já não aguento mais ver na internet? Não sei o que, 100% gratuito. A semana de 3 lives, ele vai dar uma Nutelinha ali e no final ele vai empurrar um produto para vender. Aí é a fórmula do lançamento. Fórmula do lançamento. Cara, se qualquer um pode fazer esse teste. Se você botar agora aí no seu navegador Pet Rock, você vai ver um site de um cara te vendendo pedras como animais de estimação. Mas esse cara faturou milhões fazendo isso. Vendendo de dólares. Vendendo pedra. E o que acontece? Ele tá vendendo uma experiência. Teve não sei se você já assistiu Shark Tank. Teve um cara lá que levou um produto, né, para os investidores verem, que se chamava bosta em lata. Que era algo ali para adubar as plantas. Era adubo. Mas o nome do produto era bosta em lata. O nome era bosta em lata, bosta em lata. Exatamente, bosta em lata. E ele também, os investidores não acreditaram ali, mas a empresa dele depois prosperou, né? Fez bastante sucesso depois. E eles provavelmente se arrependeram de não ter investido nela naquele dia. Eu vou inventar cuscuz líquido aí pra ver se eu estouro. Sim, cara, tem muita... Cara, eu fico ali onde eu faço street hipnose, eu fico observando os vendedores ambulantes, eles... vem ali abordando a gente ali pra vender alguma coisa, e eu vejo assim, eu fico, caramba, cara, eles vendem muito mal. A maioria não sabe como vender. Primeiro que a maioria, todo mundo só vende brigadeiro. Eu não sei porque que todo mundo tá vendendo brigadeiro agora. Beleza, tá, eu nunca compro nada dos vendedores. O cara tem que me convencer muito pra eu comprar alguma coisa. E às vezes o cara vai e fala que é o meu melhor brigadeiro do mundo. Eu fico assim, pô, cara, é só um brigadeiro. Um brigadeiro não vai ser muito melhor do que qualquer outro brigadeiro. E fora aquela galera que chega parecendo que tá te pedindo um favor, tá ligado? Você gostaria de comprar essa corrente aqui pra me ajudar? Sim, você vê muito esse tipo de abordagem ali. E é ineficiente, cara. Se eu vendesse ali, eu faria de outra forma. Se você vê, por exemplo, essas pessoas que ficam pedindo no sinal, como é que elas utilizam a forma de te manipular? Ela pega uma criança de colo, bota no braço, fica no sol quente, a pobre da criança leva no sol quente, ou de noite no frio, para que gere pena, e você tenha pena e vai ajudar ela. Aí ela pega aquele dinheiro ali e vai comprar drogas. Aqui é assim que funciona. Sim, aqui então, aqui, se você pegar um alimento, o pessoal sai batendo aí na porta. Aí você vai lá dentro, pega um arroz, pega um feijão. Depois eu descobri que as pessoas que saíam pedindo aqui pegavam esse alimento, vendia bem baratinho e usava para comprar droga mais uma vez. Então, assim, literalmente, eu parei de ficar dando dinheiro em sinal. Rapaz, eu nunca fui muito de dar dinheiro, assim, pra pedinte, assim, porque eu nunca confio muito, não. Então, sei lá, se eu quiser ajudar, eu prefiro ir numa instituição, numa coisa assim, Sim. ali, do que você dar dinheiro na mão de alguém que tá te pedindo, porque você não sabe quem é a pessoa, enfim, tem N coisas. E, cara, isso também é um gatilho mental, você tentar gerar pena nas pessoas. Isso funciona também. Ou seja, algumas pessoas fazem pela experiência, assim, de vida, né? Elas sabem que funciona,
Aí continua. Sim. Não é uma estratégia que elas pensam, né? Na verdade. Cara, tem um carinha ali onde eu faço hipnose mesmo. Esse, eu acredito, pelo que eu vejo, ele não tá... quer dizer, eu não sei se ele faz isso conscientemente, mas ele não tá necessariamente tentando gerar pena, ele tá tentando gerar desconforto nas pessoas. Eu, sinceramente, eu não sei o que é na barriga dele, mas eu acho que ele fez uma colonoscopia, alguma coisa assim, que fica meio que, sei lá, as tripas meio pra fora. E ele chega muito sujo perto da pessoa e se ajoelha na frente da pessoa. E meio que as pessoas querem se livrar dessa situação o mais rápido possível. Eu acho que ele gera mais desconforto na pessoa do que pena, do que dó, alguma coisa. Cara, eu teria muita vergonha do negócio desse. Provavelmente você não teria pensado nisso aqui, mas agora eu vou dizer uma coisa que você vai passar a notar. O governo utiliza muito isso. Ele vai postar imagens de criança passando fome, que não sei o quê. O governo utiliza muito isso, assim, esse tipo de imagem para você gerar pena, gerar dó. Claro que não é com ele, é com outras pessoas. Aí ele vai dizer que as pessoas estavam com fome e tal, vai mostrar a pessoa sem água, magrinho, doente. Utiliza muito esse tipo de recurso, assim, governos mesmo. Inclusive, eles fazem muito uma associação a como eles eram, né? Quando eu era criança não tinha isso, eu não tinha aquilo, eu passei por isso. Ou seja, para gerar o quê? Para mostrar que ele é igual a essas pessoas pobres. Mas o cara tá lá, tipo, luxando, mas ele não vai contar de como ele tá agora, ele vai contar como ele era. Com certeza. E isso aí é a famosa jornada do herói. Eu não vou lembrar, são 12 passos, eu não vou lembrar em ordem cada passo, não, mas basicamente a pessoa tem um problema, ela é chamada para um desafio, ela se nega ao desafio, não quer participar daquela aventura ali, aí ela tem um encontro com o mentor e ela aceita o desafio, e aí ela tem um monte de passos. Aí tem o inimigo, aí tem o último desafio, aí depois ela consegue superar, e depois ela tem mais um desafio, que é o mesmo que ela teve no início, mas ela consegue superar com facilidade para demonstrar que a vida dela agora tá melhor. Agora eu consigo fazer isso aqui com tranquilidade, aí ela volta para o estado normal, só que com conhecimento aí de toda essa jornada. É uma fórmula de criação de personagem para filme mesmo. Quando você entende ela, você percebe que todos ali estão seguindo essa mesma fórmula. E muitas vezes o cara que chega para te contar uma história, para te manipular de alguma forma, ele vai utilizar essa fórmulazinha de jornada do herói. Pedintes usa muito a aprovação social. Em que sentido? Eles colocam as moedinhas já ali. Isso! Ele já deixa algumas moedinhas assim na mão. Aí diz assim, sempre a mesma história. Olha, eu moro em tal cidade e eu tô precisando pegar o transporte para ir pra cidade. Nossa, e só falta. Essa daí é muito clássica, velho. Velho. Aqui tem uma cidade que é tipo São José da Mata, que é uma cidade aqui perto. E essa cidade ela dura mais ou menos 1 hora, por exemplo. Aí disse, olha, eu preciso pegar o ônibus para São José da Mata e eu tô precisando inteirar o dinheiro. E assim, eu já consegui, aí ele mostra, eu já consegui 2 e pouco, 3 e pouco, e falta R$2. Ou seja, ele usa a aprovação social, tipo, alguém já me deu algo, alguém já me ajudou. Então você também tem que ser o próximo a me ajudar. Só que ela vai nessa historinha de pessoa em pessoa e ela ganha 2 aqui, 2 ali, 2 ali, porque só falta R$2. Então, qual era a probabilidade da pessoa chegar e dissesse assim, ó, me dê R$2 aí? A pessoa não vai dar. Mas contando essa história de que ela precisa voltar para a cidade dela, que alguém já ajudou ela mostra o dinheiro, que tem isso, mas falta tanto. Quando não é isso, não sei quem da família tá doente, precisa comprar um remédio, o remédio é R$40, eu já consegui 25 e falta só 20. Aí a minha irmã, ela cai muito nisso. Minha irmã tem um coração mole demais. Qualquer pessoa que chegar com essa história aí, minha irmã, ela vai cair. Outra estratégia que eu vejo aqui, Sansão, os franelinha, meio que eles entenderam que a gente não quer dar mais dinheiro no sinal. Eu já vou logo dizendo não, ó. O cara vai se aproximando, não. Aí o cara, ele pega, sabe o que eles estão fazendo agora? O sinal para, eles vêm por trás do carro, onde a gente não tá vendo, ele já vai jogando a água, limpando atrás, aí ele vem jogando na frente, meio que, ó, eu já usei minha água, agora você vai ter que me ajudar. Deveria ser uma coisa genuína, né? Mas os caras não, eles chegam já, tipo,
Ó, já tô lavando seu vidro aí, viu? Cara, nesse caso, eu acho que ele tá usando mais o medo mesmo, porque você vai ficar com medo de quebrar o seu vidro e fazer alguma coisa desse sentido do que grato realmente porque ele jogou ali. Porque meio que não tem nenhum problema, é ele que é o problema, ele tá te cobrando um dinheiro pra ele não te causar problema. É uma máfia na prática. Ele tá causando medo na pessoa pra você fazer alguma coisa, porque ele vai arranhar seu carro, ele vai quebrar seu vidro, ele vai fazer alguma coisa ali. Aí você, pra isso não acontecer, você prefere dar um dinheiro. O gatilho mental dos flanelinha é o medo. E às vezes você tem um lugar ali que você já costuma deixar. Aí de repente aparece um flanelinha ali e por que vai ter problema agora? Deixei aqui a vida toda, só tem problema porque ele mesmo tá ali. E se alguém for, tipo, roubar seu carro, ele não vai dar uma de herói e salvar o seu carro ali. O cara não vai nada, é o primeiro vazar. É isso, ele nem vai, dificilmente, às vezes ele não vai nem tá lá. Pra tu ter ideia, aqui na cidade tem o maior São João do mundo. Cara, assim que eu parei, o cara fez, olha, é tal valor. Paguei e adiantado assim no Pix. Cara, quando eu cheguei na portaria, eu esqueci a carteira dentro do carro. Quando eu voltei, o cara já tinha tirado os cones, já tinha vazado, velho, na mesma hora. Ou seja, pegou o dinheiro e vazou, tá ligado? É, exatamente, então, é bem por aí mesmo. Cara, é complicado, eu fico muito irritado de pagar os flanelinhas. E eu me sinto, assim, às vezes, algumas vezes você é obrigado, você não tem muito o que fazer. E eu me sinto assim, o cara tá... Eu não diria nem que isso é uma estratégia muito refinada de manipulação. Ele realmente faz uma ameaça e você paga com medo dele cumprir a ameaça. É basicamente isso. E sem falar que a maior parte desses flanelinhas são pessoas... A maioria são com reloginho no pé, albergado. De gente que vão pegar esse dinheiro pra comprar droga, pra usar. Pelo menos aqui na minha cidade, né? Aqui o negócio é horrendo, velho. Cara, e o que me incomoda realmente é quando ele quer te dar uma lição de moral dizendo que ele tá trabalhando. Aí ele me quer. Aí... Ó, velho, acaba aqui não corre, meu irmão. Depois que o caba tá roubando aí... Aí o cara quebra um pouquinho. Essas formas para vendas são formas que a gente tá ali mais acostumado, né, de manipulação. Mas, cara, vai ter gente que vai usar manipulação em relacionamento, vai ter gente que vai usar manipulação em amizade. Quais são as principais manipulações que frequentemente a gente vê nos relacionamentos? Vai ter coisas mais leves, né, que acontecem ali de uma maneira que não vai causar muitos danos, que vai desde, sei lá, da sua esposa querer te enrolar pra você comprar alguma coisinha. Beleza. Isso, eu acho que isso tipo a fralda, tá ligado? Não, eu acho assim que no casamento você aprende muita estratégia de manipulação, viu? E persuasão. Sim. E sem falar dos falsos elogios, né? Sim, acontece demais. Então, assim, existe muito a questão da mentirinha social, né? Que é tipo assim, às vezes a pessoa, sei lá, preparou uma comida com o maior gosto, você vê que a pessoa se dedicou, se esforçou pra poder te agradar, e sei lá, às vezes pesou no sal, ou uma coisinha não ficou tão legal, e aí, como é que ficou? O cara vai dizer que não, tá ótimo, entendeu? É sempre uma mentirinha social, né? Eu acho que isso faz parte da vida de todo mundo. Eu acho que todo mundo tem essa mentirinha social, né, velho? Sim, com certeza. Inclusive, em questão de presentes, normalmente, né, a pessoa, eu dou um presente, a reação de desgosto é bem na cara. E eu percebi que eu era muito ruim com isso, tá ligado? Como é que é? Você dá um presente pra pessoa. Tem a pessoa, ele foi legal e tal, mesmo que foi uma merda. Mas eu meio que não tinha essa cortesia social. Meio que era uma merda. E eu me lembro, assim, que de uns tempos pra cá, é aniversário, é uma data, assim. Eu falei, então, aqui um Pix, compra o que você quiser. Eu não vou te dar nada. E meio que assim, eu não vou errar mais, já. Isso, sei lá, eu não sei se dá pra levar isso como uma manipulação, tá ligado? Mas realmente foi uma estratégia que eu utilizei. Mas, assim, eu já vi casos, né, de relacionamentos mais complicados, onde a pessoa, um ficava tentando enganar o outro, um tentando fazer o outro pensar que ele era meio doido, e isso ficava se alimentando, sim, isso. Eu acho que um dos principais armas do manipulador de relacionamento é a chantagem, né? Chantagem emocional. Sim, a vitimização também, às vezes o cara utiliza muito. O próprio medo mesmo, às vezes o medo de terminar, a pessoa, qualquer coisa, ameaça que eu vou terminar o relacionamento, eu vou, enfim, faz um drama ali. Eu tenho amigos assim, viu? Inclusive, amigos que a família do cara é artista famoso, tá ligado? Assim, pelo menos aqui, famoso aqui na região. O cara disse, bicho, eu tô passando aí por uma, eu disse, o que foi?
eu tô querendo terminar com a mulher, mas toda vez quando eu termino, ela começa a se cortar. E ela disse que vai se matar e não sei o quê. Eu disse, meu irmão, corra. Ou você corre de uma vez, ou você vai ficar refém disso que você tá passando pro resto da vida. Porque ela sempre vai usar as mesmas. E aí eu disse assim, sabe o que é que você faz? Você vai lá na polícia civil, você presta um boletim de ocorrência, você diz, ó, toda vez que acontece isso, a parceira ela começa a se automutilar, ela começa... Porque você tem uma prova. Porque no dia que a pessoa bater a louca, perceber que vai te perder de verdade, ela pode até usar argumento que você tá batendo nela, que você tá ferindo ela. Então, você tendo várias ocorrências lá na Polícia Civil, vamos supor, hoje, sei lá, você disse que não queria, e a pessoa ela começou a se mutilar, a dizer que vai se matar, coisa do tipo. Vai lá, presta uma queixa. Resolveu, tá tudo certo. Fez de novo, caladinho, vai lá, faz de novo. Porque um dia, velho, a pessoa que ela vem nessas manipulações, ela tende a não parar mais. E é uma arma pra conseguir o que ela quer, né? Sim, cara, bem recente mesmo, uma menina falou comigo no Instagram. Inclusive foi uma menina que eu já tinha participado da hipnose na rua e tal, falou comigo no Instagram, perguntou se eu fazia hipnose ali pra ela esquecer uma pessoa. Eu não sei se você vê esse pedido com muita frequência, mas... Toda hora. Eu percebo que as pessoas querem muito esquecer alguém. Eu até digo assim, Sansão. Eu digo, ó, tá, beleza. Vamos supor que eu fizesse você esquecer essa pessoa. Aí, de repente, tu tá numa balada aí, em qualquer outro lugar, aí tu encontra de novo com essa pessoa, tu vai se apaixonar de novo por ela, tá ligado? Sim, com certeza. Nunca vai ser por esse caminho. Mas o ponto principal foi que ela falou comigo depois no WhatsApp, e beleza. Ela meio que me contou a história, ela me contou com mais detalhes do que precisava. Ela contou, assim, uma história gigantesca, assim. E ela desde o Adão e Eva, até chegar... Aí chegou na mãe do cara, foi não sei aonde, mandou um monte de áudio que ela mandou ali, e parece, assim, com tudo que tava sendo posto ali, que aquele relacionamento já tava ruim há muito tempo, já tava pra acabar há muito tempo, e só não acabou porque ela mesma ficava manipulando, fazendo chantagem, se vitimizando, e o cara meio que não terminava, até o momento que ele não aguentou mais e terminou. E ela continuou mandando áudio pro cara, querendo marcar com ele, querendo falar com ele, dizendo que ela fez amizade com a mãe do cara e que aí isso vai acabar, um monte de coisa assim. E na realidade a pessoa que me pediu ajuda, meio que parecia que era ela que tava manipulando a situação. Ou seja, é aquele tipo de gente que quando não consegue manipular diretamente, ela manipula as pessoas até chegar a você. Exato. Eu não duvido que ela realmente estava sofrendo, que ela realmente tinha... Enfim, estava passando por tudo que ela disse que estava passando. Mas a forma que ela estava agindo, eu acho que contribuiu muito mais pro cara nunca mais querer olhar na cara dela do que, enfim, qualquer outra coisa. E foi muito... E assim, eu não falei, eu nem conheço o cara, tá? Eu os áudios que ela mandou, mas talvez... A versão da história que ela me contou ainda assim fosse muito mais favorável para ela do que realmente a realidade foi. Muitas vezes, principalmente em relacionamentos, muitas vezes é muito difícil a culpa ser só de uma pessoa. Sim. É porque normalmente quem tá te contando a história é o certo, né? É aquela história que na boca do Chapeuzinho o lobo sempre será mal, né? Exatamente. E quando e normalmente você só vai ter contato com uma das pessoas. E eu percebo que, principalmente em casos de relacionamento, isso é muito mais comum. A pessoa chega até você com uma demanda e às vezes ela nem vai dizer que é por questão de relacionamento, isso vai aparecendo ali no momento que você tá na consulta, tá na terapia ali. E ela vai buscar de você, ela vai tentar extrair de você uma aprovação de que ela tá certa e que o outro tá errado. Sim. Ela fica ali, tipo, forçando, contando um monte de coisa, tentando forçar você, né? Tentando manipular você, que no caso é o terapeuta ali, a dar razão pra ela. Sendo que você não conhece a história e você não conhece o outro lado. Como é que você vai dar razão pra alguém? Isso. Então, assim, é um tipo de abuso mental, né, que muitas vezes distorce informação pra fazer a vítima duvidar das próprias percepções dos fatos. Sim, exatamente. E às vezes isso é de maneira direta, né? O cara a pessoa ali vai dizer, não, você tá doido, tá doida, aconteceu dessa forma aqui, e a pessoa começa a se questionar. E muita gente que escuta a gente falando dessa forma vai falar, mas a pessoa tem que ser muito mente fraca e muito besta pra acreditar nisso. E não é exatamente assim. A nossa memória não é muito confiável, de fato. Se alguém começa a questionar aquilo que você disse, aquilo que você acha que viu, é provável até que você comece a questionar também.
Assim como se você chegar pra uma criança e falar, você lembra daquele dia que o tio te deu o doce naquele dia lá? Você nunca deu o doce pra ele, mas ele vai achar que lembra, mas é que lembra, e aquilo ali vai virar uma verdade pra ele. Você vai implantar uma memória. E isso é perfeitamente possível acontecer em diversos contextos. E principalmente se a pessoa for hábil, né, em utilizar essas estratégias assim. E muitos aprendem por osmose, né, de tanto fazer. Pois é. Eu já peguei casos de pessoas que nitidamente eram pessoas manipuladoras emocionais, interesseiras, em que a pessoa ela queria arrumar alguém que custeasse todas as luxúrias da pessoa. A típica pessoa que ela não quer ter aquela condição, mas ela quer que alguém tenha para poder dar a ela. É tipo assim, eu não quero trabalhar, mas eu quero que alguém trabalhe para poder me dar. Sim, tem muitas situações assim. Eu conheço alguns casos aí, tanto de homens como de mulheres que seguem essa linha de raciocínio aí. Mas assim, nesse sentido, eu não sei se eu vejo algo muito complicado. Por exemplo, porque muitas vezes você tem uma pessoa ali que tem muito dinheiro e ela meio que compra o afeto de alguém que é mais novo e mais bonito, que talvez não daria atenção para ela em outra condição. Mas meio que é um interesse de ambas as partes. Uhum. Os dois lados estão sendo interesseiros. O outro também está manipulando a pessoa, pagando, colocando dinheiro na frente dela. Sim. Vai estar usando ali a ganância, a preguiça, diversas coisas. Os dois se colocam como produtos, né? Os dois se colocam como produtos. E é isso. E do outro lado, a pessoa também vai estar fazendo as vontades da pessoa para manipular ela a dar mais presente, a dar mais dinheiro ou qualquer coisa nesse sentido. Mas... Cara, eu me lembrei de uma história que tinha um senhor bem velhinho que era podre de rico e viúvo, sabe? Aí ele tava saindo com umas garotas lindas, umas 5 garotas. Ele saía com uns 5 de uma vez. Ele, tipo, não sei o que bateu na cabeça dele. Ele disse assim, eu já tô velho mesmo, já tô com o pé da cova. Eu vou aproveitar o resto da minha vida e vou curtir. Aí ele saía com 5 acompanhantes de luxo. Aí o que é que acontecia? Aí alguém chegou pro senhor e disse assim, mas senhor, você já percebeu que essas mulheres só estão por interesse do senhor, só querem dinheiro? Aí o velhinho chegou e fez assim, minha filha, é o seguinte, quando eu chego num restaurante e peço um prato de iguarias, peço um prato de camarão, eu não quero saber se o camarão gosta de mim. Eu como o camarão, eu pago o camarão e vou-me embora. E tô feliz por isso. É um ponto de vista. Essa dinâmica de relacionamento vem, sei lá, desde a pré-história, né? A mulher busca ter segurança e o homem busca passar a prole pra frente. A prole pra frente. E, de um modo geral, a mulher normalmente tende a ter mais valor socialmente ali, por isso, e o homem ele acaba sendo mais descartável, porque a mulher tem filhos. Então, quem vai pra guerra são os homens, quem vai fazer o trabalho perigoso normalmente é os homens, a gente vai proteger as mulheres, porque elas são ali, elas vão engravidar e vão ter filhos, a gente vai proteger as crianças, porque elas são futuro, a gente vai proteger os idosos, porque eles têm sabedoria, e normalmente o homem, em idade produtiva, é mais descartável, é mais fácil de você repor, digamos assim. Então, toda essa dinâmica ali, eu não manjo tanto de biologia, mas eu imagino que em algum momento, evolutivamente falando, fez sentido a fêmea humana ser mais fraca, ela buscar proteção no macho e a evolução seguiu daí. Aí eu tô na sua área, não sei se eu tô falando besteira aqui não. Mas, e aí essas dinâmicas elas acabam sendo construídas. Agora, a forma que a gente interage para manipular as pessoas, elas vão também evoluindo. Então, lá, em algum momento, você podia ter manipulações diferentes ali para conseguir coisas diferentes, para conseguir, sei lá, uma caça, para conseguir um abrigo, e isso vai mudando. Hoje em dia, a gente não precisa se preocupar tanto em caçar um alimento, ou se proteger de um tigre, mas você vai tendo outros benefícios ali que vão substituir essa segurança que ela está buscando ali naquele momento. A sociedade, algum tempo atrás, era de uma forma. Hoje está totalmente diferente. A gente está passando por mudanças de valores, onde o que era tido como errado, hoje não é mais errado. O que era tido como certo, não é mais certo. A gente está distorcendo o português para poder adequar palavras que nem existem na gramática, nunca existiu. A gente tá mudando até a própria biologia, querendo mostrar na biologia questões de ideologia de gênero, essas coisas todas. Então hoje tá muito complicado, cara. Cara, assim, eu vejo muito
não lembro quem disse essa frase, mas eu vi em algum lugar, não é da minha cabeça, mas quando se ofender começou a dar poder para as pessoas, elas começaram a se ofender com mais frequência. E isso é uma coisa que você observa. Como é que é? Repete aí. Quando se ofender começou a dar poder para as pessoas, elas começaram a se ofender com mais frequência. Sim. Muitas vezes eu não acho que a gente também vive num momento onde um grupo faz muito barulho, independente de qual seja e em qual contexto que seja. Você tá ali numa bolha, e isso é coisa da internet, cara. Você tá ali numa bolha, você tá ali, num grupo de ateu. Eles vão achar, aquele grupo ali, os ateus, eles têm uma relevância gigante dentro do mundo e tal, e sendo que muitas vezes ninguém tá nem ligando, e o cara tá na igreja também, ele tá olhando aquilo ali é toda a vida dele, aí o grupinho de WhatsApp na igreja, é o meme da igreja, então a igreja é pra tudo que é lado. E então a gente vive muito em bolhas, então às vezes a gente acaba tendo uma percepção de que aquilo ali tá se espalhando muito, e na verdade isso não tá refletindo tanto assim na vida das pessoas de fato, quanto parece que tá na internet. Você falou sobre questão de sim, mudar ali alguns pronomes e coisas nesse sentido. Mas assim, eu não me lembro de ter visto isso na vida real, assim, alguém falando assim. Eu vi, na verdade, uma vez. Pra não dizer, eu vi uma vez uma pessoa utilizando um pronome assim no mundo real. E as pessoas, de fato, elas não estão debatendo isso. Isso acaba sendo uma coisa muito lixada. Então, isso não é uma coisa que está acontecendo. Só que a gente acaba vendo muito e acha que está acontecendo. Internet, né? Exatamente. Informação. Isso é o quê? A gente falou que tá ali no roteirinho da estratégia. Aprovação social falsa. Você dá a entender que muitas pessoas estão apoiando uma coisa, mas na realidade muita gente não tá nem aí. Aí quando você vê, você pensa, nossa, eu acho que um monte de gente tá apoiando essa causa aqui. Você falou isso, a aprovação social falsa. Até no mundo acadêmico existe isso. Pesquisas enviesadas são financiadas por alguns órgãos em que, se você não der esse viés que Sansão quer ou que Bruno queira na pesquisa, eu corto o financiamento. O que se resume em relação a isso? O fato continua sendo o mesmo, mas a percepção que eu quero mostrar no artigo sobre o fato, ele é distorcido. É igual assim, Sansão, tu me dá um número, diga um número aí, qualquer. Chuta aí, 8. Qualquer número. 8. Se eu falar assim, apenas 8% da população sofre com isso. Quando eu boto apenas, dá uma sensação de que é pouco. Mas quando eu digo assim, olha só, já 8% da população alcançou tal coisa. Então, continua sendo 8, mas a percepção parece que algo está crescendo cada vez mais. E quando eu digo apenas, né, não é à toa que quando a gente vê nas propagandas, diz assim, ó, compra esse produto por apenas... Quer ver uma coisa que eu via... Quer dizer, eu nunca expressei isso em lugar nenhum, mas uma percepção que eu tinha. Na época que a gente estava lá preso em casa, na pandemia ali, a gente via na TV as pessoas que estavam sendo afetadas e acabavam perdendo a vida com a doença. E era um número ali, 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil, enfim, e foi crescendo. Qual seria a percepção das pessoas se do lado do número de pessoas que não sobreviveram, a gente colocasse um número de pessoas que se curaram? Isso, ou seja, isso era mais uma estratégia de colocar terror, né? Sim, no caso era pra causar medo, porque isso gera engajamento. Aí pronto, e isso o que é que acontece? Acontece muito em relação aos antivacinas. Porque, por exemplo, se você for pegar a probabilidade de pessoas que vão se curar porque se vacinaram e aquelas que vão ter algum tipo de complicação, que a gente sabe que é real e que acontece, mas que faz parte do sistema de saúde. Se a gente for pegar e for estudar a disciplina chamada saúde coletiva, saúde pública, a gente vai ver, Sansão, que não existe nenhuma prática 100% segura. 100%. Eu não posso vacinar 100% de uma população e 100% só se beneficiar. Existe uma margenzinha de erro. E essa margenzinha de erro, às vezes, não é nem da própria vacina. É você que é alérgico a um componente da vacina, é você que teve uma interação medicamentosa, é você que já estava com uma doença e nem sabia e teve uma falsa correlação entre causa e efeito. Por exemplo, você já estava doente e tinha que morrer naquele dia. Vamos dizer, você ia morrer de toda forma, com vacina ou sem. Mas se você tivesse tomado a vacina, então já seria uma falsa correlação entre causa e efeito. Então, uma margem de 2% de uma população, Sansão, é aceitável. Ou seja,
de 100%, 98% segura, 2% tem algum tipo de complicação. Desses 0, alguma coisa, são complicações muito graves que geram óbito. Só que se a gente for pegar isso, Sansão, e for transformar em número de gente, é muita gente. Aí o que é que a mídia quer fazer? Pegar essa minoria, que na ciência tem um nome chamado evidência anedótica, Sim, que são números estatísticos, mas não serve para nada, entendeu? Então a gente não pode pegar a exceção e exaltar como a regra. A gente tem que pegar a exceção para saber que existe uma regra. Aí eu dou uma nova abordagem, ou seja, eu vou passar a ideia de que vacina não presta, que ninguém toma, porque as pessoas estão se complicando, tendo isso e aquilo. Vamos para do princípio de abordagem da forma que você aborda. Se você apertar os números, eles vão dizer o que você quiser. Sim. Não importa. Você pode pegar os números verdadeiros e fazer a pessoa ter uma percepção sobre eles, a percepção que você quiser. Vamos supor uma questão de vacina, como você colocou aí. Eles vacinam cada uma das pessoas do país. Cada uma delas. E uma pessoa morreu. Certo. 200 milhões de pessoas. E eu falo isso. Então, a gente vacinou todo mundo e um morreu. Qual o impacto que isso causa? Se eu falar dessa forma, de 200 milhões ficaram vivas. Agora, se eu te mostro uma foto do cara que morreu, eu mostro a filha dele, eu mostro a entrevista com a mãe dele e mostro todo o impacto que aquilo causou, a sua percepção vai ser outra. Vai ser outra. Sobre aquele caso, e eu provavelmente muitas pessoas vão começar a tomar decisões baseadas na percepção que ela teve por causa dessa abordagem que você deu ali. Ou seja, na emoção. Você saiu do lado racional, que era apenas dados estatísticos, e foi para um lado totalmente emocional, né? Exatamente. Você se coloca no lugar da pessoa. Exatamente. E eu vejo muito malandrinho aí falando que não, comigo essas coisas não funcionam porque eu sou uma pessoa racional. Primeiro, o ser humano não é racional, a gente é emocional. A gente é um ser emocional que tem a capacidade de raciocinar de vez em quando, e é meio que isso que acontece. Tanto que eu vejo, assim, normalmente quem fala isso é meio com a galera ali da rede social, né? Porque se você pegar um cientista que está ali trabalhando com pesquisa, ele sabe que precisa de um método científico, porque ele sabe que a visão de uma pessoa, de um indivíduo, não é confiável. O cara, ele tá focando, tá analisando os dados, ele é um cientista, ele tá fazendo uma pesquisa, mas ele quer que aconteça alguma coisa, ele quer provar alguma coisa. E quando os dados não mostram o que ele quer, ele vai ficar arrasado, ele vai ficar chateado, ele não vai ficar feliz com aquela situação. Se fosse um indivíduo 100% racional, ele simplesmente ia analisar os dados do jeito que eles vieram, né? E tipo, é só o resultado friamente. E não é isso que a gente vê. Diante de tudo que a gente tem, né, o conhecimento científico, o método científico acaba sendo o que a gente tem do mais próximo da verdade. É muito mais do que você usar o senso comum. Senso comum são as coisas do dia a dia que a gente fala, porque é nossos achismos, sabe? Eu acho que, você não acha porra nenhuma, tá ligado? O que tu acha é irrelevante. Vamos falar de ciência. As pessoas, elas querem pegar algo que não é científico e trabalhar como se fosse científico. Isso se chama pseudociência. É você pegar uma prática não científica e dizer que é científico. Então, por exemplo, quando o cara chega pra mim, que eu vou fazer uma hipnose em você e você vai começar a se debater, e que só pelo fato de você estar se debatendo com essa catarse emocional, você já está se curando, isso... Para mim fazer sentido, eu tenho que perguntar, isso é baseado em quê? Quais são os estudos que tem nisso? Quais são as pesquisas? Cadê o grupo controle? Essa pesquisa, qual é a fundamentação teórica que está por trás? Quais são os resultados que já deu? Mas as pessoas, porque não tem instrumento ainda, mas não é porque não tem instrumento que a gente não vai fazer. As pessoas relatam melhoras. Tá, beleza. Eu não duvido disso, que a pessoa tem um relato de uma melhora subjetiva. Entendeu? Chamar de cura é complicado. Eu tenho uma postura de não usar a palavra cura em momento nenhum. E na verdade, cura no Brasil é crime, né? Curandorismo é crime. Eu falo não tendo em contexto informal mesmo. A pessoa, isso aí, a hipnose dá pra curar tal coisa. Eu já corrijo e falo, não, cura não é a palavra correta e eu não uso a palavra cura em momento nenhum. Então, também não a gente trata. Eu falo, é um tratamento e tal. E se a pessoa insistir, mas no melhor eu falo, não, primeiro, é crime falar a palavra cura, então eu não vou usar essa palavra e meio que eu paro com esse assunto da cura. É a postura que eu utilizo. Mas, muitas vezes, quando você
pega algumas fragilidades. Eu vou fazer uma terapia dessa daqui e você vai sair dessa situação que você tá. Isso muitas vezes é uma forma de você manipular a pessoa, para ela, enfim, acreditar naquilo que você está dizendo. Aí você vai mostrar, olha só, esse monte de pessoa aqui que melhorou, baseado em quê? Melhorou de quê? Melhorou como? Qual foi a melhora? Placebo. Tem uma série de coisas aí. Assim, eu me chateio muito quando você parte pra esse lado assim, você pode parar de tomar seu remédio agora. Eu vou curar você dessa diabetes aí. Aí me pega um pouquinho. Até quando tá ali naquela questão assim, não, você vai se tornar uma pessoa melhor, você vai ter um desenvolvimento pessoal. Até aí que é mais uma coisa, mais uma percepção da pessoa. Às vezes a palestra que o cara fez ali ajudou realmente a pessoa. O cara fez ali, o cara imitou ele. Tem um monte de coisa que pode melhorar ali a pessoa como comunicador ou qualquer outra área da pessoa. Mas ali, quando a gente chega na questão ali da doença mesmo, ali eu me pego um pouquinho com isso. E eu acho que eu cruzo uma linha que eu não tô disposto a fazer uma vista grossa. E, cara, e como a gente estava dizendo, tem diversos contextos que essas mesmas estratégias podem ser usadas para algo benéfico. Você pode conduzir a pessoa a tomar uma decisão que vai ser benéfica para ela também. Por exemplo, tem uma pessoa que está bebendo demais. Às vezes você vai ter que persuadir ela para parar de beber ou a qualquer outro tipo de coisa. Como eu estava dizendo, muitas pessoas chegam para mim e falam, eu tenho medo de fazer hipnose aí com isso aí, eu tenho medo daquilo. Eu uso várias estratégias para persuadir a pessoa. Principalmente quando ela diz que não acredita. Eu sempre vou criar uma estratégia, uma linha ali para poucir convencer aquela pessoa. É uma coisa que eu faço há muito tempo e eu gosto muito de fazer. Tem alguns poucos registros dessas situações. Ultimamente, quando a pessoa chega para mim e diz que não acredita, sabe o que eu faço? Eu coloco a pessoa para olhar o que vai acontecer com as outras 2 pessoas e eu faço o mentalismo, o do toque fantasma. Eu digo, olha só, observe isso aqui. Aí quando eu faço, aí ela faz, meu amigo. Ela muda a chave, assim, da descrença pra crença. É rápido demais, cara. Sim, é uma estratégia interessante. Eu gosto muitas vezes de ganhar a pessoa na conversa. A estratégia principal que eu uso nesses casos é dizer que hipnose depende muito da concentração da pessoa, aí eu sempre jogo, eu acho que você não consegue se concentrar. E normalmente eu começo a forçar a pessoa a querer me provar que ela consegue sim passar pelo processo. Psicologia reversa. Muitas vezes a pessoa chega pra mim e fala, como é que é isso aí de hipnose? Eu falo assim, você vem aqui e eu hipnotizo você. Simples. O meu pré-talk é esse. Você vem e eu te hipnotizo, assim que funciona. Aí a pessoa, mas assim, aqui, agora, você quer participar? Aí eu começo o processo. Na maioria das vezes é assim. Aí a pessoa fala, mas eu não acredito nisso não. Eu falo, mas não precisa acreditar não, funciona do mesmo jeito. E tem vezes que eu jogo um pouquinho... Assim, por exemplo, teve uma pessoa que falou, já fizeram isso daí, já tentaram fazer isso aí comigo e não funcionou. Eu falei, mas também teve um erro aí, né? Ele, qual foi? Porque não foi eu que fiz. Isso muitas vezes, em algumas situações, vai fazer a pessoa ter aquele efeito que eu falei daquela história. Falar que eu tô me achando e tal. Mas em outras situações, você consegue gerar uma autoridade, você consegue gerar uma quebra de padrão, você deixa a pessoa sem reação naquele momento, por causa da sua confiança ali. E é nesse momento que eu jogo aqueles Bob Esponja do seu lado. É nessas horas que eu gosto de fazer isso, de dar um desconto bonito. Assim, eu sou muito, às vezes, analítico com as coisas. Às vezes eu tô vendo uma série, eu tô vendo assim, o cara tá construindo o roteiro desse jeito, é muito inteligente a forma que ele fez isso daqui pra aquela cena fazer isso. Eu fico assim, o tempo todo. Eu não desligo o senso crítico pra esses detalhes. Aí eu fico olhando tudo assim. Às vezes eu tô falando, pô, você entendeu por que ele fez isso, cara? Ele usou essa cena aqui pra você ter esse sentimento aqui, você não gostar desse personagem, porque às vezes o vilão é muito carismático, mas ele usa um recurso dele fazendo uma maldade muito óbvia pra você passar a não gostar dele. Eu fico analisando isso o tempo todo. Então eu também fico analisando quando eu vou dizer alguma coisa, quando eu posso dizer alguma coisa, sacou? Porque às vezes você também fala uma coisa, a pessoa meio é mordida pelo bichinho do perfeccionismo, que também não ajuda em nada. É isso, manipulação faz parte da vida de todo mundo, né? Tudo tá relacionado à forma com que a gente se comunica. Eu percebo, Sansão, que eu tenho uma facilidade muito grande em lidar com o público, pessoalmente, pelo menos pessoalmente. Porque assim, geralmente a maior parte dos professores lá são professores mais sérios. E eu sou um professor que veio de uma pegada de cursinho, pô. Dei 11 anos aula em cursinho pra vestibular, pô. E eu sempre fui aquele meio professor doidão, que subia em cima das cadeiras, botava peruca na cabeça, tocava paródia na sala de aula. Lógico que eu não posso fazer isso na faculdade, né? Porque a dinâmica é outra. Mas eu sempre venho com essa pegada de ser flexível, descontraído, de entender o aluno, de
de trazer uma coisa leve. Aí eu já fico hipnotizando os alunos no intervalo, na saída, fico fazendo mágica, mentalismo, essa coisa toda. Então meio que eu já tenho uma proximidade. Então quando eu chego, eu já não tenho resistência. Porque quando a galera faz a rodinha assim perto de mim, só tá quem gosta de mim. Quem não gosta nem de hipnose, nem de mágica, ou nem do meu estilo, ela vai pra longe. Então, assim, tem gente que chega, fala comigo como se eu fosse um vereador. E aí, Brunão, não sei o que, tal, não sei o que, porra. Não sei o que, eu assisti um vídeo lá, não sei o que, eu vi a live que tu fez lá com o Sansão, a galera já conhece tu já. Mas também, não conhecesse, a gente tem uma playlist aqui de uns 50 vídeos só nossos. Sim. Pode ver que a galera que tá mais distante é aquela galera ali que não quer nem me ver por perto. Tem gente ali que se eu falar de hipnose, ela sai correndo ali. Tem gente que nem fala comigo, pra você ter ideia. Eu imagino que sim, velho. Eu vejo... Tem uma galera da hipnose que não gosta da gente também. Cara, eu não tenho muito essa experiência que você tá descrevendo. Por exemplo, quando eu vou fazer hipnose, todas as vezes são com pessoas aleatórias que eu nunca vi na minha vida e que nunca me conheceram. Sim. Assim, muito eventualmente, alguém aparece e me conhece. E fala, nossa, eu vi você no TikTok, ou você é meu professor, eu fiz seu curso de hipnose. Eu acho muito legal quando eu conheço alguém que fez o meu curso de hipnose. E na internet eu acho que eu acabo tendo mais esse reconhecimento por meio de redes sociais do que ali no físico. E eu não me considero um cara bom falando no presencial, pelo menos não naturalmente bom. Eu uso recursos para simular uma boa comunicação. Sei. Eu não sei se faz sentido simular uma boa comunicação. Se você está se comunicando bem, é uma boa comunicação, né? Enfim. Mas deu pra entender o que você quis passar, né? Que você utiliza as estratégias pra poder ter um melhor desempenho. Sim, né? Mas isso aí, adiante da hipnose, bem antes mesmo. Eu era o tipo de pessoa que eu não ia... Se eu chegasse uma visita em casa, eu ia ficar no quarto lá escondido pra não ter que falar com a visita. Eu era muito tímido mesmo. Isso realmente mudou quando eu fiz teatro. Eu continuei tímido, mas eu parei de me preocupar tanto com isso. Tanto que no colégio, a única coisa que eu fazia direito, assim, era trabalhos que tinha que apresentar. Assim, falar ali pro professor ali e a turma, todo mundo vendo. Tanto que, sei lá, a maior parte da minha época de colégio, formava os grupinhos pra fazer, eu não fazia nada. Eu só esperava alguém colocar o meu nome pra eu apresentar, que era assim que funcionava. E eu sempre ia tirar a nota máxima possível que pudesse tirar na parte da oratória ali. E eu nem estudava, a maioria das vezes eu não estudava nada, eu só chegava na hora e falava. E às vezes, cara, teve uma vez, isso já no ensino médio, a gente estava fazendo um trabalho sobre poluição. E me deram a parte de poluição visual, que é aqueles outdoor, um monte de cartaz, essas coisas assim. E eu não tinha feito nada ali a respeito e tal. Aí eu falei com o meu colega que estava ali, eu falei, quer apostar que eu vou falar pro professor, que eu vou convencer o professor de que a poluição visual causa impotência? Aí ele falou, não, você não faz isso não. Aí eu falei, duvido, isso aqui e tal. Aí eu cheguei lá, aí eu comecei a falar da poluição visual e tal, tinha uns slidezinhos que botaram ali. Aí eu falei, e isso aumenta o estresse das pessoas, as pessoas ficam muito mais estressadas, ainda mais no dia a dia do trabalho, e esse estresse aí tem um impacto aí em doenças como a depressão, pode influenciar inclusive no desempenho sexual, causando impotência. E o cara ficou ali concordando com tudo. Mas eu só inventei uma linha de raciocínio na hora. Eu não sei se isso é verdade. Até hoje eu nunca pesquisei se tem uma ligação direta com poluição visual e impotência, mas ele acreditou e eu tirei a nota máxima. Eu simplifiquei aqui, mas ela foi um pouco maior ali no dia lá. E uma coisa que eu meio que acabei aprendendo, eu sempre vi muito debate de político. Eu gostava demais, cara, o debate da prefeitura de não sei aonde. Eu ficava vendo essas paradas. Eu via debate em inglês, velho, lá nos Estados Unidos, eu gosto muito. E assim, uma coisa que é uma realidade. E muita gente vai discordar, assim, meio que por ego, mas se você argumenta corretamente, você nunca vai estar errado na percepção de quem está te ouvindo. Se você argumenta certo, não importa o que você vai dizer, todo mundo vai acreditar que você está certo. Você pode defender o que você quiser. Você sempre vai vencer, porque o debate ali, aquela discussão, ou até, e às vezes até uma carta de vendas, alguma coisa, aquilo ali não é uma busca pela verdade. Aquilo ali é uma tentativa de mudar a percepção de alguém pro seu ponto de vista. E as pessoas, de um modo geral, elas vão ser mais emocionais e influenciáveis. Então, quando você cria ali argumentos sólidos, você não só argumentos sólidos, você se conecta com a pessoa, você estimula o emocional, ela vai concordar com você. Perfeito, cara. Inclusive, tu falando nisso daí, eu me lembrei de uma palestra
que tem lá no TEDx, que é a palestra do nada. Nessa palestra, a lição que ele traz é que mais importante do que o que você fala é como você fala e como você consegue tocar no emocional das pessoas. Você não pode estar falando nada relevante, mas se você consegue captar a atenção da pessoa e você consegue, através da linguagem verbal e não verbal, mesmo que não faça sentido de nada, você poderia falar coisas aleatórias, mas se você tem a habilidade de falar em público, você tem a habilidade de passar a sua confiança, a tua linguagem verbal e não verbal, mesmo que não faça sentido, eu acho incrível. Eu já passei ela para vários alunos meus que diziam assim, mas professor, eu tenho fobia de falar em público. Eu disse, não, você não tem fobia de falar em público, porque na hora do intervalo eu vejo vocês comunicando com 10, 15 pessoas ao mesmo tempo. Tá a roda de alunos lá e você tá no centro interagindo com eles. Você tem fobia de errar em público, é diferente. E esse errar em público, ela tá relacionado a estratégias. Muitas vezes você não sabe como se comportar lá na frente, de como se organizar para estudar, ou às vezes você não está preparado, ou às vezes você fica com um pensamento intrusivo, pensando muito no que é que pode dar errado. Então existem algumas estratégias para você começar a entender como é que se faz, porque ir ali para frente tem que ter uma técnica. Então a gente que vai dar muita palestra, que está ali na frente, a gente acaba sabendo o que é que funciona e o que não funciona por tentativa e erro. Eu lembro a primeira aula, a situação que eu dei aula, eu era um cara tão inseguro que eu precisei entrar junto com outro professor dentro da sala de aula para poder dar aula. Ele começou a aula e no meio da aula ele disse, e aí Bruno, tem alguma coisa a considerar sobre isso daqui e tal? Aí eu disse, e não sei o que, e eu comecei a falando meio tímido, meio despretensioso, e de repente o cara foi saindo de cena, me deixou lá, e a hora o cara voltava, então minha primeira aula foi assim. E eu lembro que a minha primeira aula sozinho, cara, eu tava tão nervoso que eu tava com água mineral na mão, e eu tava tremendo assim, ó. A garrafa fazia assim, ó, chacoalhando. Eu fui apagar o quadro, eu tropecei no lixeiro de lixo. No lixeiro de lixo. Redundância, né? Faz sentido. Faz sentido. Aí eu comecei a identificar as estratégias que dá certo. Por exemplo, se eu falar lixeiro de lixo e passar, a galera meio que, oxe, esse professor é meio burro, né? Falando lixeiro de lixo. Mas se eu brinco com o meu próprio erro, eu percebi que isso é uma estratégia muito boa de lidar. Então, quando eu brinco com o meu próprio erro, a galera entende que eu saquei que eu falei errado porque saiu errado. Às vezes eu começo a colocar esses elementos de forma proposital só para dar um ar de engraçado. Se qualquer pessoa que tá assistindo aí em algum momento observar, a vida dela também é cheia de histórias que são incríveis. E eu falo porque muitas pessoas acham que às vezes a minha vida não é tão legal assim. As pessoas não gostam de perfeição, de um modo geral. Se você é uma pessoa perfeita que não erra, as pessoas não se identificam com você. E quando você erra, quando você demonstra que você é humano, também isso conecta com as pessoas. Se você fala alguma coisa errada, se você erra por qualquer motivo em alguma coisa, a gente falando sobre essa questão de não importa o que você fala. A pessoa veio fazer um pré-talk comigo e isso foi um teste realmente que eu tinha feito ali. Eu comecei a falar coisas totalmente sem sentido. Eu falei, pô, hipnose é como se fosse um vento. Imagina uma barata voando. Aí tá, a pessoa olhando assim, isso é hipnose. Você meio que não vê, mas você tá sentindo ali. Eu comecei a falar, eu botei muita coisa que não tinha nada a ver. E a pessoa depois falei, vamos fazer o seguinte, a pessoa não entendeu nada que eu falei. Ela só não questionou, ela ficou olhando assim, tá, eu tô fingindo que tô entendendo o que tá falando aqui. Ou senão ela deve estar pensando, eu sou muito burra pra não conseguir entender o que é que ele tá falando. Sim, eu tive esse mesmo um efeito parecido com isso num vídeo que eu fiz entrevistando as pessoas e fazendo perguntas completamente sem coerência nenhuma. E todo mundo dá opinião sobre o que eu tô falando ali. Você tem muita manipulação aí pra fazer a pessoa confiar em você também, não vamos ser injustos pra pessoas, mas não é coisa de pessoa burra que cai nessa não, porque todo mundo depois lá, quando vê, comenta, é muito imbecil pra cair nisso daí. E todo mundo cai nisso daí. Quando eu percebo que tem uma galera que não tá muito engajada, ou que o cara não tá querendo participar, eu digo, é o seguinte, a hipnose, geralmente as pessoas mais inteligentes entram mais fáceis. E essa daí eu falo sempre. Pronto. Por quê? Porque o caboclo não quer aparentar ser burro, né? Então, se não funcionar com ele, ele vai fingir uma hipnose de graça só pra não aparentar ser burro. Cara, teve um cara... Aí, talvez foi umas 2 semanas atrás. Veio uma galerinha, eu tava fazendo com o pessoal, aí veio um cara ali mais tiradinho, fazendo, e não tava funcionando. O cara tava muito tirado a brabo, e meio que eu também não tava afim de ficar insistindo com ele.
Aí eu peguei, beleza. Aí ele falou, não, mas por que não funcionou? Tenta aí fazer outra coisa. Eu falei, não, rapaz, é porque normalmente, assim, as pessoas, assim, que têm mais capacidade de se concentrar, que se foca mais, sim, tem mais facilidade de entrar, pessoas mais inteligentes. Aí quando eu falei isso, ele ficou me olhando assim, eu falei, não, mas eu não tô dizendo que você é burro, não. Aí, na hora que eu falei isso, todo mundo tava com ele e começou a zoar com a cara dele, e ele saiu de... Mas eu falei de propósito, não que você seja burro, então... E meio que o cara foi embora com a galera zoando ele. Pra exemplificar a importância da forma que você se comunica. Ou seja, a forma que você faz é mais importante do que o próprio conteúdo que você traz. Sim. E o contexto também vai importar. O contexto, as pessoas que estão em volta, o ambiente, a forma que a pessoa foi criada, tudo isso vai influenciar. Mas aí quando você vê eu falando, se hipnose não existe, por que você não consegue andar? Eu tô meio que tirando de brabo aí. Por que isso funciona? Porque você pode ferrar com quem ferra com você. Isso é socialmente aceito. Você pode ferrar com quem tá tirando onda. Como, por exemplo, num show, quando eu tô fazendo e a galera começa a sabotar. Aí eu digo, eu tô vendo aqui que tem um especialista aqui. A galera conecta com você. Porque ele que tentou pagar de brabão ali pra... eu que entendo disso aí tudo. Aí a galera fala assim, aí você tá meio que socialmente permitido a tirar uma onda com esse cara. Eu fui dar aula num cursinho, pô. Aí teve um aluno que disse assim... Sabe que aquelas perguntas de gaveta que o aluno já sabe da resposta, mas mesmo assim ele quer perguntar pra te testar, pra saber se tu sabe? Ela disse, professor, o que é um ser quimiolito autotrófico? Não vou lembrar. Aí eu fiz, puta que pequei, né? Eu digo, como é o nome? Um ser quimiolito autotrófico. Aí eu já sabia que era pergunta de gaveta, eu digo, faz o seguinte, vou te responder agora. Aí peguei a caneta, o pincel e botei no quadro Google. Eu digo, vamos fazer o seguinte, você vai pesquisar tudo que você puder trazer sobre esse ser que você falou aí. Na próxima aula você vai apresentar aqui pra gente. Eu fechei. Mas o professor é o senhor. Eu digo, e quem é que tá com a dúvida? Sou eu ou você? Na verdade, eu acho que você já sabe qual é a resposta. Porque primeiro, para memorizar o nome desse, você já tem que estar sabendo a resposta. Mas de toda forma, eu vou tirar por cima que você não sabe o que significa isso. Você vai pesquisar, você vai trazer, você vai aprender. Eu vou aprender também, que eu não sei o que é, e teus colegas tudinho vai aprender. A pessoa ficou puto demais, mas nunca mais tirou onda de doido. A gente fez uma live bem longa aqui falando sobre estratégias de manipulação e persuasão, né? E se você chegou até aqui, meu amigo, você é um herói. Mas é isso, tamo junto, misturado, até o próximo vídeo. Valeu!